Excelentíssimos e excelentíssimas alunas e alunos, muito bem-vindo! Que alegria, hein? Que alegria estarmos aqui juntinhos para mais uma aula de Química Orgânica. Professor, nesta aula nós vamos falar sobre o que, professor? Falaremos sobre a química orgânica, evidentemente, a introdução à química orgânica, definição de química orgânica, uma agenda cheia, uma aula recheada. Venha comigo. Professor, quais são os objetivos desta aula, professor? Está aqui, ó. Conhecer o estudo da química orgânica, compreender a representação dos compostos orgânicos e, claro, separei aí, né, algumas atividades para nós podermos exercitar tudo que iremos aprender no decorrer desta aula. Professor, os objetivos desta aula, questionamentos desta aula, né? O que estuda a química orgânica? Como é feita a representação dos compostos orgânicos? São questões que nós vamos responder naturalmente no decorrer desta aula. Vamos? Então vamos lá. Veja aqui este cidadão. Este é um cidadão interessante para a química orgânica. O nome dele é Friedrich Wöhler. O que ele fez, professor? Ele mudou a maneira de enxergar a química orgânica. Observe aqui esta reação química. Isso aqui é algo lindo, algo maravilhoso. Por quê, professor? Apenas símbolos, apenas letras? Sim, mas o que isso aqui representa é algo fantástico para a ciência. Veja só. Esse Friedrich Wöhler, ele quebrou a ideia de que todas as substâncias orgânicas só poderia ser sintetizada a partir de um organismo vivo. Como ele fez isso, professor? Conseguiu produzir a ureia em laboratório, partindo de uma substância inorgânica, o cianato de amônio. Então, um composto inorgânico, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico. E aí tinha caído por terra a teoria da força vital, de que uma substância orgânica necessariamente precisaria de um organismo vivo. Por isso que este cidadão é um cidadãozinho interessante de ser guardado na cabecinha. Professor, o nome dele, evidentemente, e o que ele fez, né? Claro, muito bem. Aqui nós temos um pouco mais de história. Este cientista, em 1777, Bergman, ele dividiu a química, houve a necessidade de dividir esta ciência em duas. Na química inorgânica e a química orgânica. Veja só, a química orgânica estuda os compostos obtidos diretamente dos seres vivos. Esta era a definição antes da síntese de Wöhler. E a química inorgânica estuda os compostos minerais. Mas depois da síntese de Wöhler, aí houve uma readequação nesta definição de química orgânica. Aí veja só, este outro cidadão, bastante importante para a química orgânica também, para a ciência como um todo, Auguste Kekulé, ele redefiniu a química orgânica com isso aqui, ó, que está. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Professor, então é isso, professor. O carbono é o elemento da química orgânica. Exatamente. O carbono é o cara da química orgânica. O carbono é o elemento central, é o elemento principal. Carbono, quantos carbonos, quanta importância tem esse carbono? Tá, professor, mas a química orgânica é só constituída por carbonos? Não. O carbono é o principal, mas evidentemente que não. Nós temos aí um monte de outros elementos químicos que constituem a química orgânica. Entre eles, os principais são, evidentemente, o carbono. Aí nós temos o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Temos os outros carbonos também, mas basicamente esses quatro são
os principais. Então aqui está a definição da química orgânica e aqui está uma observaçãozinha. Professor, qual é essa observação? A observação é a seguinte: apesar da química orgânica ser a química que estuda os compostos do carbono, existe algumas exceções de compostos tendo o elemento carbono como central, não ser uma substância orgânica. Aqui alguns exemplos, ó, substâncias minerais, o ácido cianídrico, o gás carbônico, o monóxido de carbono, o ácido carbônico e assim sucessivamente. São substâncias que entram na exceção à regra, ok? Agora nós vamos ver esses postulados desses dois cientistas, Kekulé e Cooper. São postulados importantes que, assim, são pilares da química orgânica. Veja só esse primeiro postulado. O carbono, ele é tetravalente. Tetravalente, professor? Tetra está relacionado a 4, professor. Sim, valência está relacionado a quantidades de ligações químicas que o elemento pode fazer. Então, tetravalente quer dizer que ele efetua 4 ligações químicas. Sim, 4 ligações químicas. Olha que as possibilidades dessas ligações químicas podem ser 4 ligações simples, cada traço desse representa uma ligação química. Pode ser uma ligação dupla e 2 simples, pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples, ou então pode ser 2 ligações duplas. Observe atentamente com esses olhares clínicos seu, que em todas as situações o carbono está fazendo 4 ligações químicas. Muito bem. Professor, esta parte foi fácil, hein, professor? Esta parte está para mim, professor. Sim, a outra também, tá? Veja aqui essa atividade. Olha, vamos ler. O ácido fórmico, cuja fórmula molecular é CH2O2, tem esse nome por ser identificado nas formigas. Hoje produzido em grande escala, é usado na produção de vários outros compostos químicos, como mordente, medicamentos, entre outras aplicações. A partir do desenho abaixo, aqui, este desenho, tá? Complete as ligações químicas dos átomos de forma que satisfaça as ligações de cada um deles. Você vai ver aqui. Aqui são quantas ligações? Aqui, aqui, aqui. Vou dar um tempo para você e já volto, tá? Vai.
Professor, eu havia dito que essa primeira parte estava para mim, professor. Eu sei. Só confere comigo aqui para ter a certeza de que você acertou esse exercício. Vamos lá. Então observe aqui, ó. O hidrogênio sempre faz uma ligação química apenas. Então é isso. Uma ligação. O oxigênio, 2 ligações químicas. Então se ele já está fazendo uma com esse hidrogênio, outra entre ele e o carbono. E o carbono, para fechar as 4 ligações químicas, tem 2 aqui, falta uma dupla com o oxigênio. Tranquilo. Observe esses 4 desenhos na tela. Você pode pensar, professor, são 4 substâncias diferentes? Não. Por que não, professor? Pelo seguinte, porque as 4 ligações químicas, as 4 valências do carbono são iguais. Então, esta substância, exatamente esta, porque esta ligação química é exatamente igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta. Isso também é um postulado, é um pilar da química orgânica, tá? É um dos postulados da química orgânica que diz que as 4 valências do carbono são iguaizinhas. Aqui, observe esses outros 3 desenhos interessantes. Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos 2, aqui nós temos 4. Professor, seria possível ter uma substância com 10 carbonos ligados entre si? Seria. Professor, seria possível termos uma substância com 50 carbonos ligados entre si? Poderia. Nossa, professor, sim, esse é um outro postulado. O carbono forma encadeamento, ligações em série entre outros carbonos, de maneira que vai formar uma quantidade enorme de substâncias orgânicas diferentes, e é isso que torna linda e riquíssima a química orgânica. Esse é um outro postulado. Agora, vamos ver como nós representamos as substâncias químicas. A química, como qualquer outra ciência, tem uma linguagem própria, tem códigos próprios. E isso aqui é um código. Professor, isso aqui é um código? Isso aqui é um código. E assim sucessivamente. E na escola, professor, na escola nós aprendemos a ler, a decodificar, a produzir códigos. Isso tudo são códigos, são letras que vai representar alguma coisa. E na química nós temos também isso. Observe, temos o que chamamos de fórmula molecular. Aqui nós temos uma fórmula molecular. Observe, nesta fórmula molecular está representado os átomos que compõem a molécula e a quantidade desses átomos. Então aqui nós temos, observe, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Professor, o senhor havia mostrado no outro slide que tem outros códigos, outros tipos de fórmulas? Sim, senhor. Observe. E sim, senhora também, né? Sim, senhora normalmente não é muito bem aceitável esse termo, mas tudo bem. Estamos entre amigos, ó. Fórmula eletrônica. Observe aqui que tem esses pontinhos com esta corzinha linda ali. Esses pontinhos representam os elétrons envolvidos na ligação química. Por isso nós a chamamos de fórmula eletrônica, porque vai aparecer os elétrons envolvidos. E esta outra fórmula, professor? Esta outra fórmula nós chamamos de fórmula estrutural plana. O que esta fórmula mostra, professor? Mostra as ligações entre os elementos, sendo cada par de elétrons entre 2 átomos representados por um traço. Observe aqui, ó, as ligações químicas representadas por este traço e dá ali uma certa ideia de como os átomos estão distribuídos ali na molécula, tá? Uma certa ideia, não exatamente como está, tá? Então, nós temos aqui uma outra representação, um outro código, né? A fórmula estrutural simplificada. Aqui é o seguinte,
nós ficarmos fazendo este desenho aqui, representando todos os hidrogênios, torna-se bastante custoso. Ah, professor, não é nada, só a gente colocar lá no computador. Tudo bem, né? Agora, na era da informática, você diz isso. Quero ver há 50 anos atrás que tinha que se fazer tudo manualmente. E aí, tá? Então, nós elaboramos a fórmula estrutural simplificada, onde nós representamos os hidrogênios com números, tá? Então, aqui nós temos 3 hidrogênios, 2 hidrogênios aqui, ou um hidrogênio que está ligado com o oxigênio. Quando não tem número nenhum, evidentemente é 1. Aqui, então, é a fórmula estrutural simplificada. Professor, e dá para simplificar mais? Sim, na ciência nós queremos sempre simplificar, facilitar. Tá, professor, isso aqui facilitou, professor. Pelo menos aqui eu sabia onde que estavam os carbonos e onde estavam os hidrogênios. E aqui também, professor, mas agora, o senhor vai me dizer que isso aqui facilitou? Facilitou, tá? Você depois vai tentar fazer os desenhos lá, você vai ver que para desenhar isso aqui é lindo, é maravilhoso, é fácil. Só que você tem que entender. Cada extremidade livre, cada vértice tem um carbono com seus respectivos hidrogênios. Então aqui nós temos um carbono com 3 hidrogênios. Aqui nós temos um carbono com 2 hidrogênios. Aqui tem carbono, professor? Não. Porque não é uma extremidade livre, o oxigênio já está ligado ali, tá? Isso aqui chama-se grafia em bastão. Então nós ocultamos, neste caso nós ocultamos carbonos e hidrogênios. Ah, professor, que tabela linda, hein, professor? Sim, essa é uma tabela linda. Professor, essa tabela eu vou ter que decorar ela, professor? Bom, esta tabela você irá decorá-la naturalmente. Será, professor? Assim como você decorou o nome de muitas pessoas aí na sua sala. Alguns porque você gosta de mais, outros porque você gosta de menos. Mas você, de tanto conviver, você decorou. De tanto você conviver, de tanto você ouvir falar, você vai decorar essa tabela. Se você quiser, faça uma representação, uma representação dela e colhe aí em algum lugar de destaque para você sempre estar mirando. Veja aqui, carbono tetravalente, as ligações químicas do carbono. Hidrogênio monovalente, a ligação química do hidrogênio. As possibilidades de ligações químicas de cada um dos elementos químicos principais da química orgânica, tá? Isso vai ser interessante para você. Professor, esta tela é uma tela interessante, professor. Essa tela é para mim, tudo aqui é para você, tá? Tudo aqui é preparado com carinho, com amor, com dedicação, com muita aplicação para poder levar até você o melhor. Ah, professor, não fale, professor. Eu falo porque é a pura verdade, tá? Vamos pegar essa tela aqui para você então, A cafeína é um composto químico classificado como alcaloide. É encontrado em certas plantas e usado para o consumo em bebidas. Na forma de infusão, como estimulante. Apresenta-se sob a forma de um pó branco ou pequenas agulhas, que derretem a 238 graus Celsius e sublimam a 178 graus Celsius, em condições normais de temperatura e pressão. É extremamente solúvel em água quente, não tem cheiro e apresenta sabor amargo. O que você vai fazer nesta lição? Está aqui esta estrutura. Tá? Você irá, desenha a sua estrutura com todos os elementos que a formam. Ou seja, você vai escrever a sua fórmula estrutural, você vai escrever os carbonos e os hidrogênios contidos ali naquela estrutura. Vou dar um tempo para você e daqui a pouco volto só para conferir a sua atividade corretíssima, tá? Tempo.
Professor, confesso, professor, que tive um pouquinho de trabalho, mas tenho certeza que mandei bem, professor. Eu acredito. Eu boto fé em você, hein? Se tem alguém que acredita em você, sou eu e sua mãe. Professor, só? Não, tem mais gente, você sabe, tá? Vamos conferir aqui. Então, olha, como eu vos disse, cada vértice e cada extremidade livre tem um carboninho com seus respectivos hidrogênios. Então, aqui, ó, observe. Aqui nós temos carbono, 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 carbono e carbono, certo? Cada vértice, cada extremidade livre, nós vamos ter um carbono com seus respectivos hidrogênios. Então, chegaremos em 8 carbonos, 10 hidrogênios, 4 nitrogênio e 2 oxigênio. Bom, o nitrogênio e o oxigênio, eles aparecem, porque eles são heteroátomos, eles precisam aparecer, certo? Então, eles devem aparecer, o que são ocultados são apenas os carbonos e hidrogênios. Professor, é isso? Mais. Veja que atividade interessante que eu separei para você fazer, tá? Uma atividade mão na massa. O que você vai fazer nessa atividade mão na massa? Você vai representar as ligações químicas do carbono. Essas ligações químicas aqui, ó. Você vai ter os seus próprios átomos de carbono, com as suas respectivas ligações químicas. Você vai pegar bolinhas de isopor, tá? De preferência tamanho médio. Você vai pintá-los, de preferência tinta cor preta, que é a cor padrão para o carbono, E você vai pegar palitinhos de dentes e espetar nessas bolinhas para representar as ligações químicas do carbono. As 4 ligações simples em uma das bolinhas, a ligação dupla e 2 simples em outra bolinha, as 2 ligações duplas e uma ligação tripla com uma ligação simples. Vai ficar muito bacana. Aí você poderá deixar ali na sua penteadeira, deixar no seu guarda-roupa, deixar lá na estante da sua mãe, que a sua mãe vai ficar muito orgulhosa. Nossa, meu filho, minha filha, que dedicação, que coisa linda. Você vai fazer uma média. Se você quiser, até pode dar de presente para sua madrinha, ela vai investir ainda mais em você e nos seus estudos, hein? Então é isso, tá? Essa atividade mão na massa para você começar a botar a química para fora, para você externalizar a química que está dentro de você. Gostei disso, hein, professor? Nossa, professora, isso aí é para mim. Só que esta tela, professor, essa tela indica o que, professor? Indica que a nossa aula está chegando no fim, professor. Infelizmente. É aquele ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. Professor, por que a aula de química tem que ser tão boa, professor? É um dilema. Quem sabe um dia a gente descobre aí a solução desse dilema. Bom, o que nós estudamos nessa aula? Conhecemos o estudo da química orgânica, compreendemos a representação dos compostos orgânicos, praticamos todo o conhecimento com atividade, e aqui nós temos algumas referências, e de fato eu vou ficando por aqui, você por aí, e a química nos envolvendo, e certamente nos trará em outra aula maravilhosa. Um grande abraço e até mais.